Pessoal, de acordo com o TC, estamos aqui diante de um notebook bem diferenciado e, na opinião dele, um notebook perfeito. Vocês reconhecem esse carinha aqui? Olhando assim de longe, ele parece muito o Legion Slim 5i. Nós já testamos vários Legions Slim aqui no canal, né? Teve a versão com a 4060, foi o primeiro que nós testamos, depois o Legion Slim 5i com 4050 e recentemente nós fizemos uma live do Legion Slim com a 3050. Mas não, esse notebook não é nenhum desses três modelos. Para falar a verdade, estamos falando de um notebook importado, tá? Esse notebook não é vendido aqui no Brasil. Estamos falando do Legion Slim 7i. Não é o 5i, e sim a sua versão superior, que é o 7i, que é mais premium e que tem um hardware aqui um pouquinho mais trabalhado também. Para você ter uma noção, dentro desse cara nós temos o i9 13900H. Legal, não é i7, né? CPU aqui teoricamente tá bem forte. Temos uma placa de vídeo RTX 4070 ao invés de 4060. Podemos até falar que ele é o Legion mais forte que nós testamos no canal, se bem que não. Nós testamos o Legion Pro do Thiago, que tinha uma 4080 na época, né? É o segundo mais forte, né? Mas o ponto que a gente pode falar é que ele é um Slim, né? Ele é um Slim forte, ele é bem fininho, mais fino do que o Legion Slim com a 4060. E de acordo com o TC, esse cara ele é full power, tá? Ou seja, por mais que ele seja fininho, teoricamente levinho, já a gente pesa também, ele não tem a performance capada, ele tem a mesma performance de notebook com 4070 parrudão, grandão, como por exemplo os Alienware, os Strix da vida. E bom, estamos falando aqui de notebook importado, tá? Você não consegue comprar esse notebook no Brasil, aqui no mercado brasileiro. O TC acabou achando esse cara fuçando ali no, acho que foi no marketplace do Facebook lá, procurando no mercado de usados. Ele achou uma loja em Curitiba que estava vendendo esse cara por R$ 9.900, se não me engano. Só que o TC pagou no Pix, então eles fizeram desconto. O TC levou essa belezura por R$ 9.000, o que, cara, já é bem barato, né? Um i9 com uma 4070 por R$ 9.000 já é bem interessante. É um produto usado, olhando aqui você consegue encontrar algumas pequenas marcas de uso, mas caro ele não foi. Agora vamos ver se ele realmente é um notebook perfeito, né? Porque, cara, ele me parece ser um Legion tradicional, que a gente costuma testar, a gente sempre fala aqui no canal, né? Legion é tudo meio que igual, cara, o design deles são todos muito parecidos. Inclusive, ó, esse aqui é o design dele, deixa eu pegar um outro Legion que eu tenho aqui. Esse cara é um Legion com uma 3050. Meus amigos, qual que é a diferença entre eles visualmente falando? Pegando eles, você sente que o Legion Slim 7i ele é mais premium, tá? Mas visualmente falando, eles são muito parecidos. Então, vamos ver o que o TC achou de tão especial nesse Legion Slim 7i para ele falar que esse cara é o notebook perfeito. Isso, claro, depois de você deixar o seu gostei para apoiar aqui o nosso trabalho e se inscrever no canal também para poder acompanhar, né, os próximos conteúdos dessas belezuras aqui, universo de notebooks gamers. Mas bora lá, vamos conhecer então esse Legion Slim 7i que o TC amou e se tornou o notebook pessoal dele. Olha, começando aqui pelo seu visual, galera, é o que eu falei, né? Ele é um notebook da linha Legion, então ele é exatamente igual aos outros Legions que nós já testamos aqui no canal. Sério, ele não tem basicamente nenhuma diferença contra esse carinha que é o Legion 3050, né? Eu sinto que a cor é um pouco diferente, esse cara tá um pouquinho mais esverdeado do que esse cara que tá um pouquinho mais acinzentado, mas eles são muito iguais. A gente brinca aqui no canal que Legion é tipo Volkswagen, né? Você pega a frente dos carros Volkswagen, são todos muito parecidos, e Legion é a mesma coisa. Estamos falando de um Legion Slim 7i, que é igual o Legion Slim 5i. Mas sim, tem algumas diferenças, principalmente quando a gente fala da parte de baixo, tá? Esse Legion, ele é todo de metal, diferente do Legion Slim 5i, que aqui embaixo é um plástico, inclusive um plástico relativamente simples. Aqui é metal, então aqui você já vê uma diferença de construção, ele é um pouquinho mais premium por conta disso. Não só a parte de baixo, como também as laterais aqui, ó, também são de metal e é um metal bem bonito, ele é meio quadrado na lateral, tá vendo? Ele não é um acabamento muito simples, tem algumas marcas de uso, né? Esse notebook, ele era usado, o TC comprou recentemente, mas ele já estava sendo utilizado por outra pessoa. Apesar de que, cara, um i9 13900H, 13ª geração, a pessoa não usou por muito tempo, né? Esse notebook foi lançado ano passado, provavelmente. E aqui vocês conseguem ver que o notebook é extremamente fino, né? Olha isso aqui, a gente tem até aqui o paquímetro, para a gente medir a espessura dele. Vamos ver quantos milímetros tem esse Legion e ver se ele realmente é Slim. E ó, ele tem, atenção, 19 milímetros de espessura. Galera, isso é menos de 2 centímetros de espessura. Então assim, ele tem um i9 e uma 4070 e mede menos de 2 centímetros. Deixa eu pegar um outro 4070 aqui, só para vocês
terem uma noção, para a gente poder comparar, tem um Helios ali, peraí. Ó, esse Helios, ele nem tem um i9, tá? Aqui é um i7, mas botando lado a lado a gente consegue ver que esse Legion aqui, ele realmente é slim. Ele é muito, muito mais fino do que os seus concorrentes, né? Aqui realmente o slim faz sentido, porque a gente reclamou no vídeo do Legion Slim com a 4060, que, cara, a versão 4060 não era muito slim. Ele tinha uma espessura normal, se não me engano, tinha pego lá seus 24mm, né? Aqui 2 centímetros realmente deixa ele, ó, bem levinho. O TC fica em choque quando eu faço isso. Ó, vou fazer um flipzinho aqui no notebook dele, porque realmente é bem fino. Vamos ver se ele é leve. Me pareceu leve nessas jogadas aqui de cima. Foi tranquilo. Vamos ver aqui quanto que ele pega de peso, ó. Se bem que ele é todo de metal, né? 2,80 kg, então também gira em torno dos seus 2 kg. 2 centímetros de espessura, 2 kg, é um notebook bem portátil, bem leve, bem slim, como diz o seu nome, né? E também bem premium por ser todo de metal. Acho que aqui de fora é basicamente isso. Uma coisa que me incomoda levemente nesse Legion, cara, é que eu não sei se vocês vão notar, mas a parte de baixo desse Note é um pouco maior do que a parte de cima. Vocês conseguem ver que bem aqui, ó, você consegue ver a borda de baixo? Isso me dá um certo toque. É uma certa frescura, mas enfim, isso acontece, talvez por isso que ele tenha desgastado aqui essa parte, ó, tá vendo que tá cheio de marcas? Porque é uma maquininha que fica pra fora ali, e imagino que quando você bota na mochila, ela deve ficar raspando bastante, né? De resto, galera, é o Legion tradicional, tem aqui ó, o logo da Legion, cromado, que já tá com algumas marcas de dedo, né? Porque eu fiquei pegando nesse notebook. E vamos abrir a tampa, será que ele abre utilizando uma mão só? Abre, né, galera? Notebook desse nível aqui tem que abrir, e a parte de dentro, para surpresa de 0 pessoas, é um Legion, né? Então é o Legion que a gente já conhece. Touchpad deslocadaço aqui para a esquerda, mas calma, tem uma novidade legal. Primeira coisa, tá? Esse Legion, ele tem leitor biométrico aqui no botão de power. Então, ó, botando aqui meu dedo, ele não reconheceu. Ele tá pedindo para eu botar o pin de qualquer jeito. Foi o seguinte, ó, vou logar, bloqueei, ó, botei aqui meu dedo e pronto, desbloqueei o notebook. Isso é um recurso que a gente tinha visto no Legion de 14 polegadas, né? Nos Legion Slim 5i, por exemplo, você não encontra nenhum tipo de recurso de reconhecimento biométrico, nem por reconhecimento facial e nem por digital. Aqui tem o leitor digital no botão Power, né? De resto, temos aqui o tecladinho padrão Legion com uma diferença que, ó, ele é RGB, tá? Teclado Legion, os teclados da Lenovo costumam ser, né, teclados brancos apenas. Aqui temos um teclado RGB bem bonito, com bastante variedade de animações, ó. Aqui estamos no todo azul, aqui é o que? São os reativos? Aqui são os efeitos reativos, ó que legal. Tem aqui a chuvinha, enfim, vários efeitos interessantes, tá? Estamos aqui em um teclado US, porque ele foi comprado na gringa, né? Eu não sei exatamente se o comprador anterior importou realmente do Brasil ou se ele foi lá fora comprar esse produto, né? A gente comprou com ele já por aqui, mas o teclado ele vai ser internacional. O som dele aqui, ó, é Audio by Harman, tá? Então o som dele é para ser bom também, esse é um som bem legal. E aparentemente também a dobradiça dele dobra 180 graus, assim como os outros Legions também fazem, né? Não são todos os notebooks que conseguem fazer isso aqui. Já sobre sensação de digitação, pessoal, aqui estamos realmente no teclado da Lenovo, tá? É um teclado um pouquinho mais rasinho, com teclas um pouquinho mais soltas, né? Elas são durinhas, mas elas não são tão borrachudinhas como notebooks da Dell, que costumam ser mais borrachudos, né? Eu prefiro. Eu gosto também dos teclados da Lenovo, mas aqui é bem parecido com os teclados que a gente já conhece dos Legion Slim 5i que a gente testa aqui no Brasil. Assim como o touchpad dele também. É um touchpad que funciona bem, acabamento liso, né? Não é aquele acabamento fosco, mas também não é nada de muito especial, não. É um touchpad funcional, mas que a gente costuma ver na linha Legion também. A gente vê que eles realmente compartilham muitas peças, né? Um ponto diferenciado é essa tela, tá? Ó, essa telinha aqui desse Legion é muito, muito interessante, porque estamos falando de uma tela de 16 polegadas, Quad HD Plus, que é o Quad HD na proporção 16:10, mas de 500 nits, então ele tem mais brilho do que a tela aqui do Legion que vende no Brasil, né? Que tem 350 nits e também de 240 Hz. Os Legion aqui do Brasil tem 165 Hz, o que já é bastante coisa, mas 240 é muito, muito mais, né? Além disso, atinge 100% do sRGB, então na questão de cores aqui tá bem interessante, e tem G-Sync, tem Advanced Optimus, né? Tem os recursos que a gente valoriza em um notebook game. Então essa tela desse Legion realmente tá muito, muito legal. É uma tela ainda melhor do que a tela que vem nos Legions do Brasil, que já eram telas legais. Outra coisa que diferencia ele dos Legions nacionais é que, bom, ele continua sendo de metal aqui no Palm Rush também, e se a gente fechar um pouquinho a tampa, a gente vai ver que tem aqui as saídas traseiras que acendem, tá? Indicando o que é
qual que é a função de cada uma delas, né? Se é USB, se é HDMI ali, ó, né? Se suporta carregamento always on, qual USB que tá no 10 aqui, porque é USB 3.2 Gen 2, então bem legal. E quando você conecta a fonte na entrada dela, ele também acende aqui o LED de energia, é um outro detalhe que você não costuma ver nos Legions tradicionais. E claro, né? Aí entra a parte de hardware, que aqui nós temos um i9 e uma RTX 4070. Agora, falando de conexões, é o seguinte, esse cara tem, vamos começar aqui pelo lado direito, tem aqui, ó, entrada para cartão SD, para fotógrafos, tá? Aqui dá para ver bem que ele tá bem desgastado aqui na lateral, tá vendo? Aqui realmente são algumas marcas de uso, não tem jeito, né, galera? Notebook usado. Temos aqui a trava para webcam também. No canto esquerdo, a gente vai ter aqui duas USB-Cs, tá? Sendo que uma delas, essa aqui, ó, é USB-C Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 completinha, então é compatível com saída de vídeo, como também com carregamento. E o carregamento dele vai até 140 watts nessas duas portas, porque sim, a outra USB-C não é Thunderbolt, ela é USB 3.2 Gen 2, mas compatível com carregamento de 140 watts e também compatível com saída de vídeo, tá? Então as duas USB-C são completinhas, com a diferença de que uma delas é Thunderbolt 4 para uma transferência de dados maior. E tem aqui a entrada P2 Combo, né, para headsets. E aí a parte que o TC gosta, uma coisa que ele faz questão em todos os notebooks dele, são, né, no caso, as conexões traseiras aqui, ó, que a câmera não quer focar nesse momento. Mas o TC, ele utiliza o notebook muito ali no setup dele, e para esconder um pouco os cabos, ele prefere que as conexões fiquem na traseira, né? No caso aqui, ó, tem 3 USBs 3.2 Gen 2, sendo que essa aqui é USB Always On, né? Tem um símbolozinho da bateria, então você pode deixar periféricos conectados nessa USB aqui para carregar. Temos aqui uma HDMI 2.1 e a entrada para a fonte de energia, que no caso é essa aqui. A fonte eu achei meio grande. Essa é a fonte que veio nesse Legion Slim 7, tá? Uma fonte de 230 watts, gigantesca. Ela parece meio oca, tá? Ela não parece que deveria ter esse tamanho porque é uma fonte leve. Ela é muito leve, vamos pesar aqui. Botar a balança em cima do notebook mesmo. Mas ó, a fonte em si, quer dizer, ela não aceitou ficar em cima do notebook ele não. 600 gramas, até que não é tão leve não, mas pegando, cara, pelo tamanho que ela tem, você espera que ela fosse mais pesada, né? Mas não, ela é leve, parece meio oca. Mas enfim, é de 230 watts. O TC já disse que ele vai comprar uma outra fonte menor. A própria Lenovo tem fontes de 230 watts menorzinhas e que provavelmente vai ser compatível, né? Já que eles todos compartilham essa mesma entradinha aqui padrão da marca. E assim, uma fonte de 230 watts para um i9 e uma 4070 talvez seja o suficiente. A gente já viu uma fonte de 230 ser o suficiente para o Storm Go, por exemplo, né? Mas vamos ver. Tem o meu C6 porque o Storm Go não tinha um i9, né? Ele tinha um i7 ali. Então vamos ver se esse i9 realmente está se comportando como um i9. E eu acho que é isso. Nessa parte de fora, esse é o notebook. Muito legal. Ele é um Legion, assim como todos os outros Legions, com a diferença que ele é muito bem acabado, todo de metal. Tem essa parte do teclado RGB que realmente dá uma diferenciada. E claro, essa parte de reconhecimento de digital também ajuda bastante. Agora o seguinte, vamos testar? Porque até então tá tudo muito bonito. Ele realmente está leve, ele realmente está fino. Mas para ele ser um notebook perfeito, como o TC diz, ele tem que mandar bem também na parte de performance, né? Principalmente em jogos, e digo mais, na parte de aquecimento também, porque ele é muito fino, é todo de metal, essa é a receita perfeita para ele esquentar demais. Então bora testar esse notebook e ver como é que ele está saindo na prática e se ele tá tão forte mesmo quanto ele aparenta ser. E galera, como eu falei, esse Legion Slim 7 aqui é um modelo importado, tá? Que o TC teve a sorte de achar aqui no Brasil, mas caso você se interesse em comprar esse ou outros modelos também que não vendem aqui no mercado nacional, né? Recentemente eu mostrei para vocês o Alienware X14, mostrei um Zephyr G14 também que eu comprei na gringa. Lá fora tem muita opção de notebook diferente, né? Com estilos diferentes, com propostas diferentes. E aí, se você se interessar em comprar algum desses modelos, cara, recomendo muito que você tenha uma conta na Nomad, tá? Caso você não conheça a Nomad, através dela você consegue criar uma conta internacional em dólar. Recentemente eu fiz uma viagem para Taiwan, por exemplo, e cara, todas as minhas compras lá foram usando a Nomad para fazer o pagamento ali em dólar. Quando eu comprei o Alienware X14, eu usei a Nomad também para comprar ele lá direto do site da Dell dos Estados Unidos, né? O Zephyr G14 lá em Taiwan, comprei também utilizando a Nomad. Então eu recomendo muito, caso você queira comprar esses produtos importados, né?
Seja você viajando até lá para comprar lá, ou você aqui do Brasil mesmo importando de fato, cara, com a Nomad você consegue economizar uma grana legal, além da facilidade, né, de você conseguir converter dinheiro em Pix, em dólar, você deposita realmente em Pix ali na sua conta, e essa conversão via Nomad sai mais barato também, tá? Porque a Nomad utiliza primeiro o dólar comercial, ao invés do dólar de turismo, comercial mais barato, e você paga um IOF de 1,1% só utilizando a Nomad. Para quem usa cartão de crédito internacional, sabe que nos cartões é papo de 4,38%, se não me engano. Então, com a Nomad, até no IOF você economiza. Sem contar o benefício, para você que viaja muito, tá querendo comprar esse notebook aqui em alguma viagem para gringa, cara, a Nomad tem uma sala VIP lá no aeroporto de Guarulhos, que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, que agora tá 24 horas por dia aberto, que você pode ter acesso ali para você comer de graça, tomar um café e tudo mais, né? Então isso é exclusivo para clientes da Nomad. E ó, se você se cadastrar utilizando o meu link que tá aqui na descrição e usar o nosso cupom, que é o cupom BENCH, você pode ganhar até $20 de cashback. Fechou? Então fica a dica aí para você que viaja muito internacionalmente ou tá afim de importar uns produtinhos também. Fechou? Os links estão aí na descrição. E agora vamos lá, vamos conhecer aqui o Legion Slim 7i do TC e vamos fazer aquele nosso caminho tradicional, né, galera? Primeira coisa, tá? Esse wallpaper que eu botei, eu não sei se ele é do Legion Slim 7i, porque, cara, o TC utiliza o Windows 10 ainda. Comenta aí, você é do time Windows 10 ou Windows 11? Porque eu tive que formatar, botar o Windows 11, então eu perdi os wallpapers originais da linha Legion, botei esse aqui mesmo, mas enfim. Começando aqui pelo processador, nós estamos aqui no i9 13900H, processador esse que nós já testamos em alguns notebooks aqui, como o Galaxy Book 4 Ultra, no Flow Z13 também, e eu acho que é isso, né? Não é a versão HX, tá? Então não é a mesma versão, por exemplo, que tem no Alienware M16R1. Aqui é uma versão que consome menos, mas mesmo assim ele tem 14 núcleos e 20 threads, e é para ser bem forte. Nós fizemos um benchmark, tá? No Cinebench para ver qual que era o nível de poder desse i9, e ele não mandou mal. Ele pegou aqui, ó, 18.068 pontos no multicore. É uma pontuação bastante alta, né? Só que é uma pontuação nível i7HX, tá? Então esse i9 aqui, antes que vocês achem que ele fique no mesmo nível de um Alienware, do R1 no caso, né? Não do R2. Não, aqui não é o i9HX. Mesmo assim ele é muito forte, 18 mil pontos é ponto pra caramba. A gente costuma falar que a partir de 15 mil pontos já é forte o suficiente para basicamente todas as suas aplicações, né? Aqui, chegando a 18, não é o ponto mais forte desse notebook, mas enfim, tá lá. Nível i7 13700HX. No single core ele foi mais ou menos, tá? 1.650 pontos, aqui eu esperava um pouco mais. i9 costuma pegar seus 2.000 pontos aqui no single core. Ele não foi tão bem nesse ponto, que talvez dê indícios de que em jogos, né? Porque normalmente jogos se beneficiam mais do núcleo individual, né? São poucos os jogos que aproveitam todos os núcleos de forma eficiente. Então a pontuação baixa aqui no single core talvez indique que ele não vai pegar FPS altíssimo em jogos competitivos, né? Mas enfim, isso é apenas um chute, uma estimativa. No geral, estamos falando de um CPU bem forte, ainda mais para a linha H, que não é HX, e ele utiliza um CPU H justamente porque ele é mais fino, né? Os HX são focados nos notebooks ultra performance, que são os que não se importam muito com tamanho, né, espessura e peso. Indo agora para a memória RAM, temos um dado importante, tá? Primeiro que ele tá aqui com 32 GB de RAM, inclusive rodando a 5.200 MHz. Aqui diz que ele tem 2 slots sendo utilizados, né, de 2 livres, mas tem uma observação que uma das memórias RAM desse Legion Slim 7i é soldada. Então ele tem 16 GB de RAM soldados, e aí tem um segundo slot livre para caso você queira fazer o upgrade. O ex-dono desse Legion, né, antes do TC, já tinha feito o upgrade para 32, porque ele vem com 16 GB, né, de forma original. Então fica aí essa observação. Esses notebooks finos costumam ter essa característica de ter memórias soldadas, né? Aqui pelo menos uma só é soldada, a segunda é livre para você aumentar a quantidade. De SSD, ele veio aqui com 1 TB, um SSD aqui da Samsung. USB é meu SSD externo, né? Wi-Fi é aquele padrão, Wi-Fi 6E, ainda não está na geração de Wi-Fi 7. Esse notebook foi lançado provavelmente ano passado. E a placa de vídeo RTX 4070, tá? Com 8 GB de VRAM. E, pessoal, entrando aqui no painel de controle da NVIDIA, primeiro, né, a gente vê que ele tem a DVC Optimus, ó, ele já está configurado para utilizar apenas a 4070, que vai gastar mais energia, mas vai dar mais performance. Tem G-Sync também, na tela interna, mas o que interessa pra gente é essas informações aqui que vai aparecer, que são informações mais técnicas, e galera, dá pra ver que essa 4070, ela está consumindo até 140 watts. Ou seja, é uma 4070 full power. Ela não é capada, ela não é limitada, né?
o que era meu medo, porque ele é muito slim esse notebook, e normalmente notebook slim tá capado, né? Mas não é o caso aqui. Ele é slim, mas a 4070 aparentemente tá consumindo como qualquer outra 4070 consome também. Tanto que, se a gente vier num teste que a gente fez aqui no Blender, olha isso aqui, ó. Nós pegamos 4.192 pontos. Vindo aqui no nosso site de Bench Promos, né, na parte de benchmarks, que inclusive essa tabela é pública, tá? Vocês podem acessar se vocês quiserem. Galera, ficamos na frente da pontuação da 4070 de um Alienware M16R1, tá? Então não, esse Legion não está fraco, pelo menos na placa de vídeo, né? O Blender estressa especificamente a placa de vídeo, tá muito forte. Aqui foi quanto? 4.192, passou o Avel Storm Go aqui utilizando o Ice Mod, né? O Avel Storm Go na passada normal pegou um pouquinho mais, mas dá para ver que ele está realmente na mesma performance de outras 4070 e isso me anima um pouquinho, significa que em jogos ele vai mandar bem, tanto que eu já testei um joguinho aqui, foi o único que eu testei por enquanto, que foi o Red Dead Redemption 2, vou pedir para a edição colocar o trecho aí para vocês, e cara, a gente nota através desse teste aí algumas coisas. Primeira coisa, aparentemente ele está geladíssimo, 70 graus, menos de 70 graus no processador, menos de 70 graus na placa de vídeo, pode ver que ela está consumindo inclusive seus 110 watts, que é o comum para uma 4070, mas na média final desse Red Dead nós pegamos 94 FPS. Aí você vai me perguntar, isso é muito ou isso é pouco? Vamos voltar aqui para o nosso site. Se a gente tiver aqui em testes em jogos e Red Dead Redemption 2 em Quad HD, que foi como a gente testou, 94 FPS, a gente chega quase no topo da tabela. Essa tabela está filtrada, tá? Entre as 4060 e 4070 apenas, mas a gente fica pertinho do Avel Storm Go, que é muito mais grosso, né? É muito maior, não é muito mais pesado, mas é mais pesado. Então é impressionante ver que esse Legion, nesse peso e nessa espessura, nessa finura, né? Conseguiu chegar na mesma performance do Storm Go. Aqui temos um exemplo de notebook slim que realmente não está perdendo para os notebooks mais grossos. Aqui já está dando para entender o porquê que o TC realmente gostou tanto desse modelo e disse que ele é perfeito, né? Por último, nós fizemos um teste de bateria, tá? Autonomia de bateria aqui. No caso, esses dados não estão lá na tabela, porque se trata de notebook importado, por isso que eu estou mostrando aqui prints para vocês. Mas é o seguinte, ó, no nosso teste de vídeo playback, ele durou 6 horas e 29 minutos rodando esse vídeo na resolução Full HD, com 100 nits de brilho de tela, 60 Hz, né, de configura para 60 Hz, no modo de economia de energia também. É uma duração ok. Aqui eu não diria que é nada de muito especial, não. Tipo, tá tranquilo. Na prática, se pegou 6 horas, vai pegar metade, então umas 3 horas de uso cotidiano. É o padrão de notebooks gamers, eu diria, que não foi nem tão positivo e nem negativo. Enfim, tudo parece muito bom, mas bora lá então. Vamos abrir aqui um Cyberpunk 2077 para ver como é que esse cara realmente se sai jogando de fato, né? Porque o Red Dead ali era um benchmark, até para eu ver se ele vai esquentar aqui na carcaça, né? Ele tá bem tranquilo por enquanto. Já está no modo J Performance, ó, tá com um ciclozinho vermelho, né? Se eu alternar de modo ele muda a cor. Vamos no modo mais forte possível pra gente ver se de repente em um jogo mais pesado tipo Cyberpunk ele vai sofrer gargalo do CPU, se ele vai esquentar muito ou se de repente ele vai fazer muito barulho também. Já estou com o meu medidor de decibéis separados, então bora lá. Ah, só um ponto antes da gente ir pro Cyberpunk que eu esqueci de comentar, essa tela já tem suporte HDR, tá? Isso também é interessante, é uma tela de 500 nits, então HDR que ele não é o HDR completo, mas interessante. Eu não vou habilitar aqui, senão a gravação de tela fica estranha quando o HDR está habilitado, mas já é uma tela compatível com esse recurso para você ter mais profundidade de cores. Não é qualquer tela não, tá? Já estamos aqui, ó, dentro do Cyberpunk 2077 e sobre a qualidade gráfica é o seguinte, ó, eu configurei ele primeiramente, tá? No Ultra, então aqui, ó, eu vim até o Ultra, só que ao invés de utilizarmos FSR, vamos utilizar o DLSS, tá? No modo qualidade, aqui, porque estamos em Quad HD, usando o Frame Generation, e aqui em vídeo, em vez de utilizar o Quad HD Plus, que é o Quad HD 16x10, vamos utilizar o Quad HD comum, que é o que a gente costuma testar nos notebooks, até para ficar melhor aí pro vídeo do YouTube, tá? A proporção do YouTube mesmo. E galera, seguinte, nessas condições, pior que eu nem vi ainda, vamos ver juntos, estamos pegando quanto? Seus 80, 90 FPS ali mais ou menos, tá rolando alguns stutterings ali de vez em quando, né? Mas galera, primeiro, vocês assistiram o vídeo do Alienware X14, que tinha uma 4060 bem limitada, e lá está pegando seus 65 FPS mais ou menos, né? Aqui já estamos uma taxa bem maior,
Não estamos numa taxa muito maior do que as 4060 costuma pegar, porque a gente já falou aqui algumas vezes, né? A 4070 não é tão melhor que a 4060, fica entre 10 a 15% melhor só que uma 4060, mas estamos numa taxa de frames bem legal. Dá pra falar que a média aqui tá mais ou menos seus 80 FPS, mas não é isso que tá me surpreendendo. O que mais está me surpreendendo nesse notebook é temperatura. Esse i9, nesse projeto que é fininho, mais compacto, todo de metal, né? Que dá a entender que ele vai esquentar mais, cara, esse CPU tá menos de 80 graus. O clock tá variando um pouco, né? O clock não tá fixo nos seus 4000 MHz, que é o que a gente gostaria. Mas, bom, tá entregando aqui a performance, tá dando um stutter aqui ou outro, mas pode ser pelo fato de já estar gravando a tela. Mas, cara, a temperatura do CPU tá muito, muito baixa. Temperatura da placa de vídeo, então, zero preocupações, né? Tá 72 graus ali, tranquilo, mesmo com a placa de vídeo consumindo perto dos seus 100 watts. Opa, temperatura do CPU deu uma flertadinha com 89, mas já voltou ali a temperatura normal. Cara, eu acho que eu vou mudar, inclusive, o jogo de teste, porque eu tenho notado que o Cyberpunk tem dado stutter em basicamente todos os notebooks que a gente testa aqui, né? Cyberpunk ele não é um jogo muito estável para se testar, só porque eu falei isso ele ficou estável aqui nesse momento. Mas tá aí, cara, comportamento muito bom. Vamos medir barulho para ver quanto que esse cara aqui tá fazendo. Tá no modo já de alta performance, né? Então ele já está aqui vermelhinho, mas vamos ver quanto que ele tá pegando. 53.8 decibéis de barulho. Isso também é abaixo da média. Normalmente a média de barulho fica nos seus 55 decibéis. Notebooks barulhentos passam dos seus 60 decibéis, esse cara fica abaixo da média, então o barulho está bem aceitável mesmo no modo de mais performance. E galera, falando aqui do teclado, ele está morno, né? Ele não está um teclado gelado não. Aqui no WSD está bem tranquilo, não está esquentando nada. Aqui mais para cima ele esquenta um pouquinho mais, mas mesmo assim, aqui no centro ele esquenta legal, tá? Aqui ele realmente está um pouco mais quente, mas a experiência de você utilizar aqui vai ser a sua mão aqui nessa posição, super tranquilo de utilizar, tá? Só aqui o centro e essa parte de cima que realmente esquenta um pouquinho mais do que eu gostaria, mas tá longe também de ser um notebook super quente. E cara, eu tava com medo da performance dele, mas a gente viu ali no Red Dead que ele tá pegando a mesma performance de outros notebooks 4070. Tava com medo de temperatura, aqui a temperatura tá super normal mesmo no modo de alta performance. Barulho tranquilo, aquecimento tranquilo. Realmente, difícil achar um defeito nesse Legion Slim 7i aqui do TC, viu, cara? Tá bem difícil. Claro, tem muita coisa que poderia melhorar? Tem. Só que a gente tem que lembrar da proposta do Legion Slim, que é ser Slim, né? Então você pode reclamar que o i9 dele não tá pegando a performance que o i9 do Alienware pega. Tudo bem, mas o Alienware é muito maior e muito mais pesado, né? Não é Slim quanto esse cara. Então eu acho que aqui é um notebook portátil que não fez tantos sacrifícios para ficar portátil do jeito que ele é. Dá pra ver que a gente consegue jogar Cyberpunk aqui, cara, muito parecido com que uma 4070 de fato rodaria também e super confortável na parte de temperaturas, barulhos, aquecimento. Realmente, o TC parece que fez uma boa escolha. Enfim, pessoal, esse aqui então foi o Legion Slim 7i do TC. Ele disse que esse cara era o notebook perfeito na opinião dele e, cara, confesso que talvez esse tenha sido o notebook que mais chegou perto da perfeição. Eu costumo dizer que não existe notebook perfeito, né? Se a gente caçar aqui, a gente vai encontrar algum ponto ali que ele poderia ser melhor, algum ponto que vai nos incomodar. Mas nesse período que eu fiquei com ele, né, para esse vídeo de unboxing, realmente eu não encontrei nenhum defeito que eu fosse apontar. Ele, por mais que ele seja fininho, compacto, leve, a fonte dele seja de 230 watts, que não é muita coisa comparado com notebooks que consomem 330 para entregar basicamente a mesma performance, ele não sacrificou a placa de vídeo, o processador também não está muito mais fraco, não está esquentando, então realmente é um notebook muito, muito bem acertado aí. Comenta aí, o TC fez uma boa escolha ou não em ter comprado esse Legion Slim 7i? É uma pena que ele não vende oficialmente aqui no Brasil, né? O TC também pagou muito barato nele, R$9.000 nisso aqui, eu acho que foi um achado. Se esse cara vendesse no Brasil,
cara, eu chuto que ele iria custar perto dos seus 20 e poucos. E se você quiser comprar, né, esse modelo, você vai ter que importar, ir para a gringa comprar ou importar aqui do Brasil mesmo. E se for importar ou viajar, não se esquece de utilizar a Nomad, tá? Conta internacional em dólar para você fazer os seus pagamentos aí, pagando um IOF menor, pagando uma taxa de conversão ali menor também, então recomendo bastante. E se cadastre utilizando o nosso cupom BENT para você ganhar $20 de cashback, fechou? É isso, vou ficando por aqui. E para você que ficou até o final do vídeo, amanhã nós faremos uma live testando esse Legion Slim 7i, tá? Então você pode estar falando, pô, devia ter testado mais coisa, queria ver um CS, coisa do tipo. Para esse vídeo vai ficar muito longo, então amanhã a gente vai testar mais jogos aqui nesse cara às 7 horas da noite, fechou? É isso, não se esqueçam, galera, se você não deixou ainda, ó, já deixa aí o seu gostei se você curtiu o nosso conteúdo e vejo vocês na live de amanhã então. Até mais, valeu. Será que esse Legion aqui vai pra lojinha?